Das corridas principais do Oscar 2025, nenhuma é mais incerta do que melhor ator coadjuvante. Afinal de contas, ninguém assumiu até agora o posto de favorito. Com isso, a possibilidade de surpresa são enormes e quem sabe um ator querido do público brasileiro não possa dar as caras. Então sejam bem-vindos a mais uma previsão inicial do Oscar 2025, falando agora de atores coadjuvantes. Veteranos do cinema correm bem por fora nessa temporada. Depois da primeira indicação da carreira por Dor e Glória, o Antônio Bandeiras precisa de um milagre para chegar com Baby Girl, thriller dominado pela Nicole Kidman. Já o William Dafoe se apresenta com Nosferatu, porém o histórico do terror na categoria não é nada bom. A última vez foi com ele mesmo, em 2001, com A Sombra do Vampiro. Já o Samuel L. Jackson desponta como uma das decepções do ano. Afinal, quando anunciaram A Lição de Piano, era esperado que o astro chegasse forte, até pela experiência dele com o texto na Broadway. Infelizmente, as críticas apontam que o astro está em segundo plano no filme da Netflix. Logo, dificilmente será lembrado pela academia. E para complicar, o Ray Fisher, o ciborgue da DC, pelo mesmo filme ainda aparece um pouquinho na frente dele. O mesmo dilema atrapalha o John Lithgow, Pedro Pascal e Paul Ratti. O John Lithgow está no elenco de Conclave, só que aqui na disputa de coadjuvante quem está mais à frente dele é o Stanley Tucci. Já o Paul Ratti, que foi esnobado infelizmente por O Som do Silêncio, ele vai tentar por Sing Sing dessa vez, porém na frente dele tem o Clarence Macklin. Já a estrela chilena de The Last of Us vai tentar chegar ao Oscar pela primeira vez com Gladiador 2. O problema é que no mesmo filme, lutando por uma vaga também na categoria, lá está Denzel Washington, uma das maiores lendas do cinema americano na atualidade. Então, para o Pedro Pascal, tá ficando complicada essa situação. O Josh O'Connor e o Mike Faist vão além da disputa pela Zendaya, mas também pela busca de uma vaga em ator coadjuvante. Ambos estão excelentes, mas será justo priorizar um em detrimento do outro? Com rivais longe de ser um candidato forte na temporada, uma indicação dupla parece improvável. Depois de brilhar como Elvis Presley, o Austin Butler se transforma totalmente como vilão de Duna 2. Da caracterização à insanidade do personagem, o jovem ator consegue realmente criar um clima de incerteza toda vez que o sujeito entra em cena. O dilema será fazer a ficção científica do Denis Villeneuve ser vista para além das óbvias categorias técnicas. Completa esse time o Wagner Moura. O baiano está excelente em Guerra Civil, interpretando um jornalista que não tem muitos escrúpulos e que deixa muitas vezes a ética e a moral de lado em busca de um furo jornalístico. Eu acho que ele praticamente não tem chances, mas só de vê-lo aqui, nesse debate, nessa disputa, sendo falado pela imprensa internacional como uma mísera possibilidade, já é muito bom. Quem sabe nos próximos anos o Wagner Moura, que tem feito uma carreira internacional bem interessante, ele não possa subir mais de patamar e um dia ficar entre os 5 finalistas. Vamos subir alguns degraus, falar da turma que pode surpreender. E eu já começo com uma lenda que já foi citada aqui nesse vídeo. O Denzel Washington estreia nos épicos romanos com Gladiador 2. A presença de um ator negro em um papel de poder representa uma quebra de paradigma rara em uma obra do gênero. Fora que a indicação poderia redimir a academia da esnobada injusta ao ator na parceria dele com Ridley Scott em O Gangster. Consagrado em Succession, o Jeremy Strong busca a primeira indicação ao Oscar com O Aprendiz. O ator interpreta Roy Cohn, mentor de Donald Trump e conhecido pelo estilo cruel de lidar com o seu trabalho. O grande empecilho para ele será o investimento de campanha. Afinal, a distribuidora do filme nos Estados Unidos está longe de ser uma Warner, Netflix ou Neon. Como eu já disse aqui no vídeo, Clarence Macklin
é o nome mais forte de Sing Sing aqui na categoria. Ele estreia nos cinemas no filme e traz um personagem que tem muitos paralelos com a história dele. O Clarence foi preso e condenado a 17 anos de cadeia por conta de um roubo. E na cadeia ele acabou sendo ressocializado, sendo meio que resgatado por conta de um grupo de teatro que oferecia essa oportunidade artística para ele. E o filme trata justamente sobre isso. Então, essa narrativa de que a arte salva, de que o teatro, o cinema, enfim, tem essa capacidade de regenerar uma sociedade que muitas vezes está doente, isso pode ajudá-lo demais em uma narrativa que eu não tenho a menor dúvida que a A24 vai explorar até o limite. Eu citei o Gabriel Labelle em melhor ator e volto a fazer aqui em coadjuvante por Saturday Night. Isso porque a produção tem um elenco numeroso, logo fica muito difícil você definir quem é o protagonista. Dessa forma, você acaba colocando todo mundo em coadjuvante, vira uma coisa até mais justa, e aí o estúdio, a distribuidora, vai pensar um ou dois para tentar puxar para fazer a campanha. Isso a gente já viu inúmeras vezes na história do Oscar. Lembro de 2 exemplos em coadjuvante: o Burt Reynolds em Boogie Nights e o Leslie Odom Jr. de Uma Noite em Miami. O Brian Tyree Henry chama a atenção desde o monólogo brilhante de Se a Rua Bale Falasse. Não demorou muito e ele conseguiu ser indicado por Passagem, drama que naufragou na temporada de 2023. Agora, o ator buscará repetir o feito com The Fire Inside, drama de boxe da Rachel Morrison na direção, que obteve elogios modestos nos festivais desse segundo semestre. Ele, entretanto, saiu muito prestigiado pela crítica e pode chegar entre os finalistas. Se a Nora é um dos filmes da temporada, então eu coloco aqui como possíveis surpresas tentando crescer por conta da produção do Sean Baker, os atores Yuri Borisov e Mark Eldenstein. Ambos são russos e caso um deles consiga a vaga, será a primeira de atores nascidos no país desde o fim da União Soviética. Porém, acho que são possibilidades nesse momento bem prováveis. E por que não acreditar no Selton Mello? Com o crescimento de Ainda Estou Aqui nas últimas semanas, o mineiro começou a ser especulado com mais força pela imprensa norte-americana. Não à toa está comparecendo em todos os eventos e festivais possíveis. Pelo fato da trama girar em torno da busca do Rubens Paiva, das memórias que esse personagem tinha em relação com a família e, claro, especialmente com a esposa interpretada pela Fernanda Torres, mesmo o Selton Mello não aparecendo tanto assim na trama, a lembrança está muito vívida, está muito forte. É aquela coisa, é a presença que não está ali física, mas está de maneira espiritual, de maneira das memórias, da lembrança, está tudo ali. E eu acho que o Selton Mello pode, nesse momento, a gente pode olhar e falar, ele está distante, sim, mas com a tendência de alta do filme, ele também pode acompanhar. Então, quem sabe, o filme vai crescendo agora em novembro, depois dezembro, chega forte no período das indicações, ganhando muito carinho dos votantes. Quem sabe o Selton Mello não belisca ali a 5ª vaga. É difícil, seria surpreendente, mas não acho que seja impossível não. Hoje está complicado, mas não é improvável. Vamos então passar para os candidatos que têm sim grandes chances de indicação. Eu começo falando do Edward Norton, que em A Complete Unknown interpreta o Pete Seeger, que é uma das grandes inspirações do início da carreira do Bob Dylan. O Edward Norton, ele tem, além do fator de que a academia ama atores que fazem grandes nomes da cultura norte-americana, é um cara também que traz um carinho da indústria, dos seus pares. Todo mundo sabe que ele é um cara meio difícil, tem inúmeras histórias de bastidores
de brigas, de aquele cara presunçoso e tudo mais, mas talento, isso não dá para discutir em relação a ele. Porém, o Oscar nunca foi assim tão generoso como o Edward Norton. São apenas 3 indicações, sendo 2 lá nos anos 90 e uma mais recente com Birdman. A Complete Unknown pode ser essa oportunidade, numa corrida que não tem nenhum favorito, você pode olhar e falar, cara, esse homem aqui é talvez a grande oportunidade, é a hora de premiá-lo. E pode ser que aconteça dele chegar, ser indicado e acabar vencedor. O Stanley Tucci passa pelo mesmo dilema. Famoso pau para toda obra da indústria, o ator tem uma única indicação, Por um Olhar do Paraíso, a qual, diga-se, foi bastante contestada. Conclave aparece não apenas com a possibilidade de uma nova participação no Oscar, como a grande chance para premiá-lo. Mas com Ralph Fiennes favorito em melhor ator, será que a Academia repetiria pelo 2º ano consecutivo a dobradinha do mesmo filme, levando as 2 categorias de atuação masculina? Eu considero improvável. O John Magaro e o Peter Sarsgaard estão tentando a primeira indicação da carreira de ambos com 5 de setembro. O filme mostra um grupo de jornalistas esportivos fazendo a cobertura do sequestro de atletas de Israel nos Jogos Olímpicos de 1972. A produção está crescendo nas últimas semanas, segundo a imprensa norte-americana, e pode ser a grande surpresa. Nesse momento, é a única possibilidade da gente ver em ator coadjuvante algo que tem acontecido nos últimos anos, de 2 atores indicados pelo mesmo filme. A gente viu isso com os Banshees de Inisherin, Judas e o Messias Negro, O Irlandês e tantos outros filmes. Quem sabe 5 de setembro não consegue essa dobradinha também. Em um Oscar que deve ter como marca o fator da inclusão, o Adam Pearson seria uma escolha perfeita para ser finalista de ator coadjuvante por A Different Man. A ótima dobradinha com Sebastian Stan impulsiona o talento do londrino na história sobre um homem que passa por uma reconstrução facial e conhece o ator que vai interpretá-lo no teatro. Mais um grande ator que está tentando a indicação pela primeira vez é o John Turturro. Isso porque a Academia pisou na bola e não o indicou por Barton Fink. Ele está no elenco de O Quarto ao Lado, em que interpreta ali, ele faz parte do triângulo amoroso com a Julianne Moore e a Tilda Swinton, e tem um monólogo na reta final do filme sobre mudanças climáticas e tal, que tem sido apontado pela imprensa norte-americana como a cena que vai colocá-lo na premiação. Eu acho que pode acontecer sim. É uma temporada, como eu tenho falado até aqui, aberta na categoria e propícia para o Oscar corrigir algumas falhas, e essa pode ser uma delas. Chegamos então aos candidatos que eu considero com as vagas garantidas em ator coadjuvante. O primeiro deles, veja só, é de Succession. Apesar do Jesse Eisenberg ter os holofotes virados para ele em A Verdadeira Dor, na direção e na atuação, é o Kieran Culkin quem está roubando toda a atenção da crítica. Como um sujeito hipersensível e que não consegue deixar de falar o que pensa, ele cria uma figura fascinante e capaz de encher a tela a cada momento. Hoje, dentro do show business americano, o Kieran Culkin é talvez um dos atores, se não é o ator que mais está em alta. É um cara que foi ganhando prestígio ao longo de Succession, a ponto de chegar nas últimas temporadas e tá ali duelando e até vencendo o Jeremy Strong e o Brian Cox em melhor ator. Então, é uma possibilidade que a Academia pode apontar de, olha, a gente está apostando em ti, você é o cara do momento, assim como foi o Oscar do Daniel Kaluuya e também do Mahershala Ali. Por outro lado, a Academia pode dizer o seguinte: opa, você está chegando, a gente vai te prestigiar, mas prêmio ainda não. Você ainda está na fila para receber essa estatueta. É questão de como a temporada vai se desenhar, mas que ele chega forte, isso é indiscutível. Já o Guy Pearce será o representante de O Brutalista, filme que começa a despontar como o favorito da temporada. Será uma indicação por si só
histórica, afinal de contas será a primeira dele. E tem um caso interessante, o Guy Pearce é um cara que participou de grandes filmes, Los Angeles, Cidade Proibida, Amnésia, Guerra ao Terror, mas que nunca foi considerado um grande ator, isso por todo mundo, indústria, pela crítica e pela cinefilia. O Brutalista chega para ser essa espécie de redenção dele, de um cara que fez muito trabalho na indústria, participou de filmes que a gente ama, mas que sempre ficou em segundo plano. Agora ele alcança a glória, talvez tardiamente, mas pelo menos está vivendo esse grande momento. E isso lembraria casos como, por exemplo, Tim Robbins e também do Jared Leto, atores que já tinham um certo prestígio e conseguiram, na primeira indicação ao Oscar, serem premiados. Se as indicações ao Oscar de ator coadjuvante fossem hoje, os finalistas seriam Guy Pearce, de O Brutalista, Kieran Culkin, de A Verdadeira Dor, Stanley Tucci, de Conclave, Edward Norton, de A Complete Unknown e Adam Pearson, por A Different Man. Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe, claro, se inscreve e ative as notificações aqui do canal. Eu volto na segunda-feira para falar sobre atriz coadjuvante, onde tem um duelo de gigantes esperando para saber quem será a vencedora. Então não perca, a gente se encontra, até lá, tchau!